colegas, eu gostaria de dizer para vocês que na vida, às vezes a gente tem que dar 5, 6, 7, 8, 10 passos para trás. Mas a gente às vezes recua para dar 20 para frente depois. Então, pessoal, a gente tem que levar isso na consciência. Essa greve é uma greve que foi vitoriosa pela nossa unificação, tá? No Instituto de Química a gente fez uma pseudo-reunião e elencou alguns pontos. Nós não temos que lutar só por uma database, nós não temos que lutar só por um aumento de salário, nós temos que lutar pelos direitos que nós temos já adquiridos, que estão sendo mexidos por esse governo. Esse governo quer tirar direito dos trabalhadores. É incrível eu chegar e dizer isso aqui. É incrível. Eu fico triste de ter que dizer isso, porque eu sempre apoiei o PT. Mas fico triste, não sou sócio, não sou filiado a partido algum, mas é impressionante a falta de respeito com uma categoria que está lutando por uma melhora salarial, não sentar numa mesa de negociação. É um absurdo. Isso é um desrespeito. A nossa Dilma ali, Antonieta, é Dilma boazinha, não é a Dilma má. Tô brincando, Antonieta. Mas assim, ó, a nossa categoria tem que continuar lutando, tem que unificar mais. Recentemente, agora, o governo está com um projeto de lei que está mexendo na insalubridade. Eu imprimi aqui para ler para vocês. Eu não sei quais são os colegas que são atingidos por isso. O Júlio, que achou isso na internet. Eu confesso para vocês que parei um pouco de ler para parar de me deprimir com essa situação que nós estamos vivendo, sem nenhum tipo de negociação, sem nada. Isso é impressionante. Eu nunca vi disso, nunca esperava isso de um governo do PT. Não sentar na mesa, não dialogar. Há pouco tempo atrás eles estavam lá do outro lado e nós estávamos carregando a bandeira. Carregando a bandeira deles. Então assim, colega, eu acho que eu até não preciso desse microfone. Tipo o Celso. Vamos então, colega Celso. Que é? Olha aqui, pessoal, tem uma seção aqui dos adicionais de insalubridade e periculosidade. Artigo 86, Lei 8.112 de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 68. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres, perigosos ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radiativas, com risco de vida, fazem jus ao adicional, conforme os valores abaixo. Grau de exposição mínimo de insalubridade, R$100. Grau de exposição médio de insalubridade, R$180. Grau de exposição máximo de insalubridade, R$260. Periculosidade, R$180. Artigo 87. Caso disposto nesta seção acarrete na redução do valor global da remuneração total do servidor ativo, que na data de entrada em vigor desta lei vinha recebendo adicional de insalubridade ou de periculosidade, conforme o caso, adicional de insalubridade ou periculosidade de natureza provisória, será gradativamente absorvida por ocasião do desenvolvimento no cargo por progressão ou promoção ordinária ou extraordinária, da reorganização ou da reestruturação dos cargos ou das remunerações previstas nessa lei, da concessão de reajuste ou vantagem de qualquer natureza, sem prejuízo da supressão imediata, na hipótese do artigo 68, inciso 2, da Lei nº 8.112 de 1990. Isso é um absurdo!
Um colega, por exemplo, que ganha R$2.000, tem adicional de insalubridade. Desculpe, mas eu tenho que falar isso. Ganha R$400, ele vai passar a ganhar 260. Quando ele ganhar uma promoção, esse valor que ele tem de diferença, que ele está recebendo como vantagem pessoal, vai ser descontado, ou seja, ele vai ganhar zero de aumento. Isso é um absurdo que estão fazendo conosco. Eu tenho que falar isso, isso é um absurdo. Tem pontos aqui que eu coloquei aqui que eu não falei ainda, como manter um estado de greve permanente para votar aqui. Tem várias coisas que eu não mencionei aqui, colegas, mas é indignante. Boa tarde, pessoal. Olha, realmente, né, Jorge? Isso aí abala a gente, né? Porque a gente está numa luta bem complicada e o governo... Tá. E o governo, na hora que ele assina uma proposta, realmente a gente está no PL esse, né? 2203. Só que a gente está na parte dos excluídos, né? Que vai tirar da gente para dar para os juízes. Então tá bom, a gente foi incluído no projeto de lei, ótimo pessoal, fiquem alegres, não nas tabelas, tem dezenas de tabelas reagrupando carreiras, não, a gente está na área ali de 2 ou 3 parágrafos que tiram, né, o valor da nossa insalubridade e passam para outros cargos aí que, de certo, o governo valoriza mais. Esse é um problema que a gente vai ter que tentar, né, ficar bem atento e ficar em alerta. O sangue tem que estar na pele e a gente não pode deixar o governo passar esse PL dessa forma assim. Esse PL está envolvendo mais ou menos 600 mil funcionários, 400 e poucos mil funcionários, com suas famílias. Tem um monte de gente que vai querer aprovar esse PL. Isso é um grande risco. E ali tem 2, 3 parágrafos que o Jorge comentou, que está ali escondidinho ali. São 282 páginas, que naquele meio tem um pedacinho que ferra a todo mundo que ganha insalubridade. Quais são as outras gratificações que o governo vai também congelar, sei lá, a gratificação por titulação, por progressão, aquelas que a gente faz, aqueles cursos de 70, 100 horas, 120 horas, sabe-se lá, né, pessoal? Então, assim, ó, muita atenção, acho que se é para ser de greve, saímos, mas ficamos assim, com sangue à flor da pele. Qualquer coisa que aconteça, a gente tem que ir para cima. A gente tem que ir para Brasília, tem que invadir o MEC, tem que se algemar na escada do MEC, quebrar até uma braça, se for possível, mas tem que agir, pessoal. Tá? Legal. Olha só, coisa legal também que a gente está se estruturando, tá? Muita gente, né, seguindo os companheiros que muitas vezes fizeram greve, estão dando sangue por a categoria, então dando ideias maravilhosas. Isso aí é um fruto, é uma semente que nenhuma Dilma, nenhum presidente de qualquer partido vai apagar, pessoal, vai conseguir assim abafar, certo? A gente apoiou esse governo, a gente tinha esperanças dele e continua ainda achando que ele está melhorando o Brasil, mas só que não pode melhorar o Brasil ao sacrifício dos funcionários públicos, isso não pode, certo, pessoal? Então é isso. Olha, a gente tem várias propostas. Eu sugiro, nós aqui sugerimos estado de greve, né, acompanhamento da negociação para 2013, infelizmente é isso, né. Uma coisa que pode mexer ainda é o adicional, né, auxílio alimentação, esse pode ser mudado para esse ano, tá, pessoal? Então a gente pode ter um aumento no auxílio alimentação, tem que batalhar, então por um único aumento que a gente pode ter, certo? E mobilização, certo? Manter em contato, tem internet agora, tem todos os meios que a gente pode sempre manter a categoria unida. E é isso aí, pessoal. Valeu, Jorge, o Jorge se emociona, eu também fico emocionado, fico nervoso, nunca falei e tal, mas é isso aí, pessoal, tá? Alexandre e depois Celso. Não vamos encerrar as inscrições? É só, pessoal, a mesa que me lembrou essa vez do nosso método, né? Já passou da terceira pessoa, mas eu vou fazer isso agora. Ainda tem inscritos, então, Alexandre, Celso, Mirella, Mozart, Andréia, Yara, Paulo, Rafael, Jorge. Não, só um minuto. Silvio e Berna. Se há mais alguém ainda que... Eu vou retirar.
Eu vou retirar. Rui? Eu vou retirar. Ah, Eu tô retirando. desculpa, Rui, eu não peguei a tua inscrição. Oi? Bem no início. Desculpa. Então, inscrevemos o Rui imediatamente após o Celso, então já foi chamado, pode ser? Uma mesa pede desculpas ao companheiro. Mais alguém que gostaria de se inscrever? A gente está encerrando as inscrições agora. Fabiano, a Rose. Não, se ninguém vai retirar, então deixa o meu. Então estão encerradas as inscrições, né? Agora seguimos as falas dos companheiros. Vai lá, Alexandre. 3 minutos. Bom, olha, tá lindo de ver essa Assembleiete. Olha que faz muito tempo que não... Bom, talvez eu possa até me emocionar daqui um pouco, pessoal, sabe? Porque para mim foi uma das grandes, uma das várias greves que eu fiz, mas essa foi muito importante para mim, assim. Essa gurizada nova me deu também mais experiência, que eu já tinha um pouco. Bom, a respeito do governo, Jorge, isso não é novidade. Isso iniciou lá na reforma da Previdência, né? Eu acho que, concordo plenamente com tudo que tu falou. Eu acho que nós temos que estar, sim, em estado de greve, né? Estar em estado de greve. A derrota não é nossa, pessoal. Daquele pessoal que batalhou na greve, que fez tudo que pôde, chuva, sol, frio, sabe? Arriscando vidas em avião, tá? Certas pessoas iam no blog dizer que estava bom o passeio, né? Então, para essas pessoas, eles são derrotados. Essas pessoas que defendiam o governo aqui, que vinham defender, eles são os derrotados, tá? Eles são os derrotados. Assim, pessoal, vocês não têm nada a ver, tá? Eu passei por um momento muito difícil na minha vida. Iniciou em novembro, com a minha separação. E em março eu perdi minha mãe. Aquelas pessoas que me ajudaram, porque eu perdi minha mãe e o meu mundo caiu. Eu não tive chão. E essa greve, ela me ajudou muito a conhecer novas pessoas, sabe? E aquelas pessoas que eu não via há muito tempo, revê-las também. E aqueles meus amigos que me apoiaram, que me deram força, eu agradeço do fundo do meu coração. Muito obrigado. Foi muito bom ter estado com vocês, mas a luta ainda não terminou. Obrigado. Rui. Seus companheiros Celso me permitem. Tenta não haver. Bem, companheiros, é inevitável, né? Não dá pra gente falar na nossa greve sem não falar das políticas que estão acontecendo nesse país. A gente já passou por muita coisa aqui, nós passamos por Fernando Henrique Cardoso querendo fazer uma reforma do Estado, restringindo as universidades, as políticas públicas, e o que a gente não esperava é que os governos da Frente Popular, que foi construída, inclusive, com o nosso trabalho, com a nossa militância, viesse os seus 3 governos sucessivos fazer ataque aos trabalhadores, no modelo de sociedade que vai sim a favorecer quem? Aos empresários. A saúde está sendo privatizada. O SUS está sendo desmantelado. O SUS que nós tanto brigamos, que nós tanto defendemos, está sendo desmantelado. Nós somos obrigados a ter plano de saúde. A Previdência, companheiros, está sendo privatizada. Cheio de fundo de pensão. A segurança, está obrigado, hoje já tem em todos os lugares segurança privada. O Estado está sendo privatizado. Os trabalhadores estão sendo privatizados. O serviço do Estado está deixando de existir. E nós, enquanto trabalhadores, nós estamos enfrentando. A nossa greve foi o resultado disso. No que diz respeito aos trabalhadores, os trabalhadores do campo e da cidade têm sentido o quê? Aumento de tempo de serviço. Os trabalhadores no campo do governo Lula sofreram um ataque muito forte. O Lula assinou uma lei no seu último governo, onde os trabalhadores temporários do campo não precisam mais ter carteira assinada. Companheiros, vários direitos estão sendo retirados. As universidades brasileiras garantiam 80% do desenvolvimento e da capacidade de absorção do ensino superior desse país. Hoje é menos de 20%.
As universidades se tornaram o quê? Balcão de mercado para desenvolver tecnologia para as grandes empresas. Companheiros, esse é o cenário. Essa política é uma política mais completa. A Antonieta está correta. Antonieta, cadê a Antonieta? A greve geral é que talvez a articulação e a grande construção dos trabalhadores é que vai apontar para uma alternativa para esse país. Não muitas coisas mais, talvez a gente vai dizer, talvez a Cristina tenha colocado um lado muito bom. Realmente essa greve teve uma condição muito boa, né, Cristina? Nós fizemos muitas greves juntos. Mas essa greve é uma questão nossa que nós não tivemos um racha. Nós tivemos construções. Nós tivemos discussões e construções. E isso foi um grande aprendizado e um acúmulo que nós vamos precisar ter. No comando local de greve, o amadurecimento nos leva, inclusive, muitos falaram aqui em estado de greve, a uma condição de que esse movimento tem que se perpetuar. Nós temos que, a partir de agora, indicar, inclusive, para a FASUBRA uma campanha salarial permanente. Nós temos que indicar para a FASUBRA que ela comece, companheiros, comece a fazer uma discussão nacional sobre o que significa respeito à vida nesse país. Quando o Jorge e quando o Júlio colocam aqui que é simplesmente uma questão de alteração da 8.112 no que diz respeito à insalubridade e periculosidade, companheiros, o serviço público e particularmente as universidades não observam nenhuma norma regulamentadora que segure a saúde e a segurança do trabalhador. Nós temos que nos rebelar em relação a isso. Quem está sendo penalizado somos nós, não importa o valor que tu recebe. Quando nós não temos um ambiente de trabalho adequado, companheiros, quem sofre somos nós, a nossa família. Tá? Não, mais 1 minuto. 1 minuto, tá, então tá. Então posso falar bastante. Não, mas eu vou encerrar já, companheiros. Assim, acho que a nossa luta está por continuar. Se o comando entendeu como maduro nesse momento, nós concluirmos essa etapa do movimento, não significa em nenhum momento, que essa batalha está terminando. Nós temos discussões, agora essa semana nós temos mais discussões, nós vamos continuar construindo esse movimento, com todos os trabalhadores. Nós vamos passar por outras eleições dentro do nosso sindicato, vamos passar por eleições da FASUBRA, vamos passar por eleições no ano que vem, inclusive aqui na Prefeitura de Porto Alegre, e nós, enquanto trabalhadores, nós temos que assumir o nosso papel. Qual é o nosso papel? Defender o interesse da classe trabalhadora desse país. Não permitir mais com que políticos se elejam com plataformas a partir das nossas necessidades e cheguem lá e depois se desfaçam tudo. A nossa lição, cada vez mais, e o nosso grande aprendizado é esse. E, companheiros, parabéns a todos nós que concluímos essa greve, parabéns ao nosso comando de greve, que acho que assim, teve a capacidade, a lucidez de dar a direção em todos os seus momentos. Obrigado, companheiros. Celso, depois Mirella. O Celso é o sem microfone. Boa tarde a todos, companheiras da Assembleia que estão presentes. Boa tarde a esse comando que está aqui misturado junto com esses grevistas que tiveram 90 dias de participação, de atos, de força no momento que a gente estava precisando para levantar essa greve. Não só aqui nesse comando, mas a nível nacional também, companheiro. E aí, eu respondo, muito fico gratificante em conhecer vocês, que muitas vezes a gente passa, oi, tudo bom, e não sabe a pessoa maravilhosa que tem no lado. E vocês surgiram para mim e para muitos companheiros, essas pessoas que fizeram levantar esse comando, que fizeram ressurgir das cinzas a credibilidade do nosso sindicato com relação à mobilização. Isso é um ponto favorável e é um ponto que não tem dinheiro que pague para mim e para muitos companheiros. O que a Antonieta fala é realidade. Eu também sou um que saí por ter discordado de algumas pessoas dentro da chapa. Mas hoje eu de cara limpa falo, sou da base, vou lutar para a base, porque o que importa para nós são os nossos direitos. Os nossos direitos, sim, que o nosso governo tirou, e não é esse governo, são vários governos ao longo da história, vem tirando os direitos dos trabalhadores dessa educação, da saúde, órgãos que são importantes para o desenvolvimento do Brasil, órgãos que são importantes para a nação, órgãos que são importantes para nós mesmos. E a indignação do Jorge com relação às coisas que estão acontecendo,
são poucas perante o que está acontecendo ao longo de 10, 15, 20 anos, nossos direitos sendo tirados. E ainda tem muita gente que ainda acredita que vai melhorar para alguns e piorar para a grande massa brasileira. Essa é a realidade. Banqueiro, agiota tem todo o crédito nesse país. E nós estamos no meio do cartão de crédito, como outra vez eu falei. O nosso dinheiro vem e o nosso dinheiro sai no outro dia. Essa é a realidade nossa. De pais, de mães, de filhos, pedindo coisa, vendo que algumas famílias têm. E ainda tem gente que defende. Ainda tem gente que defende e não defende os nossos direitos. Direitos nossos, dos nossos trabalhadores. Por isso nós estamos em greve. Por isso estamos dizendo para a Fazubra que não perdemos a guerra, não. Nós se refortalecemos muito mais que muitos imaginam. Porque 2013 está ali e nós vamos estar muito mais mobilizados, talvez 3, 4 vezes maior. Porque as pessoas vão estar conscientes e vão estar com consciência que precisamos fazer uma greve geral para mudar a estrutura desse país. E como fica? Eu saio contente por conhecer vocês e saio mais contente porque logo ali estaremos sim chamando o governo, esse governo podre que não teve uma chance de dizer vamos ser você agora! Enrolou nosso início quando nós estávamos em greve. Nos enrolou na greve para 31, dizer uma reunião para o dia 1º e não ter nada para 2010. Esse é o nosso patrão. É esse o patrão que a gente tem que votar na próxima eleição? É claro que não. E eu acordei, ainda bem que tem um ditado, antes tarde do que nunca. Dizendo, companheiro, não vamos sair tristes. Vamos sair de cabeça erguida dessa Assembleia. Porque cada um que der a mão, nós podemos transformar não só essa universidade, não só esse estado, mas sim esse Brasil maravilhoso de negros, brancos, amarelos que estão junto com nós e não tem discriminalidade. Esse governo que está fazendo com nós, está fazendo com a saúde, está fazendo com os brigadianos, está fazendo com os militares e está fazendo com o servidor público estadual municipal. Isso a gente não acredita mais nele. E eu encerro, companheiro, um pouco emocionado em dizer para vocês, pode contar com nós para sempre, até a nossa aposentadoria ou não aposentadoria, estaremos sempre combatendo a nossa política salarial e a nossa campanha como servidores, não política de partido. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Essa greve valeu muito, valeu demais. Por vários motivos, porque foi uma retomada de alguns anos que a gente não tinha mobilizações. Foi muito importante para ver esse pessoal novo se engajando, como nunca houve aqui, não. As pessoas que entram sempre entram com medo. E esse pessoal novo veio com toda a garra e deu um gás novo para a nossa luta. Valeu demais por isso, quadros do movimento, quadros antigos, valorosos do movimento que se deram conta, caíram a ficha. Isso é muito bom, gente. Não é só o Celso, vai ser muita gente que vai cair a ficha, porque valeu também essa greve como aprendizado. Um mês de greve, lutando contra esse governo, um mês de greve dá uma consciência muito maior do que um ano inteiro trabalhando lá de trás do muro. Dá uma consciência muito maior, lutando lado a lado com os colegas. Isso que aconteceu com o Celso deve estar acontecendo com várias pessoas. Porque agora caiu a máscara desse governo. Quem achava antes, progressivamente inclusive, de que tinha que ser esse governo aí, porque tinham medo do retorno da direita, estão vendo que agora tem uma nova direita, que está agindo da mesma forma que antes, com o mesmo programa que antes,
tirando dinheiro da educação, da saúde, da moradia e colocando dinheiro para os banqueiros, pagando a dívida, 50%, vocês lembram da palestra que a gente teve? 50% do que o país arrecada vai para banqueiro, para pagamento de juros da dívida. É esse governo que não negocia. Vários diziam que pelo menos esse governo negocia, ele trata os trabalhadores de forma diferente, trata os movimentos de forma diferente. É assim que ele trata o movimento. Não negocia, criminaliza os movimentos, prende companheiros que estavam fazendo ato contra o Obama, deixou preso companheiros por causa de ato público. Criminaliza os movimentos sociais nas suas passeadas, criminaliza as greves. Vocês têm consciência de que quem fez aquela atitude da AGU não foi uma AGU, foi o governo. A AGU é o governo. E o governo foi que quis criminalizar a nossa greve. Como quer criminalizar os movimentos que surgirem por aí? A nossa greve vai balizar isso. Então, gente, é muito importante que a gente saia daqui com a consciência de que uma greve sempre vale. Vale para conscientizar as pessoas. Ainda que a gente saia derrotado financeiramente, economicamente, a nossa consciência muda e avança. Eu concordo com vários companheiros que dizem aqui, a gente tem que derrotar essa política do governo com uma greve geral. Mas uma greve geral fortíssima no país, com o setor privado, com o setor público. Só que para poder fazer essa greve geral, nós precisamos colocar para correr essas direções governistas que estão em vários sindicatos. Não no nosso, felizmente, mas em vários sindicatos do país. Em muitos sindicatos do país. Que são ligados ainda aos setores governistas. Que são dirigidos à classe trabalhadora, por mais que queira lutar, estão sendo travadas por essas direções governistas, que acham que esse governo é um governo nosso. Então, gente, é importante que a gente tenha essa consciência de que a greve pode ter sido derrotada economicamente. A gente não conseguiu sequer negociação. Mas nós não fomos derrotados. Quem foi derrotado é quem achou a ideia, quem está derrotado é a ideia de que esse governo é um governo nosso. Essa é a ideia que está derrotada. Por isso, gente, até a próxima. Infelizmente eu não pude participar do comando de greve, como eu sempre participei do que eu pude da greve, mas na próxima, e essa próxima vai ser breve, nós estaremos juntos outra vez. Rosa, depois André. Boa tarde, companheiros e companheiras. Eu digo que se nós tivéssemos algum ganho monetário, seria muito mais fácil falar. Mas eu quero ver quem é que tem a coragem de vir aqui na frente e dizer que nós estamos saindo da greve sem nenhum ganho monetário. Por isso, este comando local de greve já é vitorioso. Já é vitorioso por ter reunido tantas pessoas em assembleias, ter feito tantos atos com pessoas que sequer um dia participaram de algum movimento. Já é vitorioso quando a gente vê esses jovens, mesmo em estágio probatório, se integrarem na luta. Nós somos vitoriosos, companheiros, porque nós seguramos até onde deu. E isto é o que importa. Nós temos um calendário extenso de luta. Vimos aqui muitas falas das pessoas solicitando que o movimento sindical não termina com o fim desta greve. É isso que nós temos que ter um entendimento. Que a luta dos trabalhadores não termina com o fim desta greve. Que o nosso inimigo não é o outro trabalhador. Que o nosso inimigo é o nosso patrão. É contra ele que nós temos que lutar,
é contra a retirada de direitos que nós temos que lutar, é a favor da implementação dos direitos que nós estamos lutando. É isso, companheiros. É isto. Não é com o final dessa greve que nós vamos parar de lutar. Não é com o final dessa greve, companheiros, que nós vamos nos entregar. Não está morto quem peleja, dizia o gaúcho. Então, companheiros, eu fico muito contente de ter participado esses 90 dias e 90 e poucos dias de greve. Eu conheci muitas pessoas, as pessoas me conheceram. E nós, companheiros, aqui, nós fomos contra uma determinação nacional, que era de nós sairmos da greve. E nós fomos corajosos, amparados pelos nossos companheiros, que disseram, vamos continuar. A luta vai em frente, não importa quem fique para trás. Não importa. Eu agradeço, companheiros, imensamente agradeço a vocês. Eu agradeço aos companheiros do comando local de greve, agradeço a Silvia, agradeço a Bernadette, aos companheiros que estão nesta mesa, que quando um fraquejava, o outro puxava. Quando o outro fraquejava, o outro puxava. Cabeça no beijo, é isso que faz a greve. É a greve que faz isto. É essa união que nós tivemos aqui, companheiros. Essa união. Então, para concluir, companheiros, eu digo o meu muito obrigado, companheiros. Muito obrigado, mas a luta não termina aqui. A luta é longa, é luta árdua. E nós precisamos que os companheiros se mantenham de cabeça em pé. Porque se nós baixarmos a cabeça, aí nós estamos derrotados. Não é por um recuo, companheiros. Não é por um recuo que o governo vai nos derrotar. Um recuo bem pensado é melhor que um avanço impensado. Muito obrigado, companheiros. Boa tarde a todos. Eu não vou me deter aqui em análise política, que eu acho que havia para ser dito, já foi dito. Eu sou a Andréia, trabalho na Federal de Ciências da Saúde. E, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer e parabenizar a todos aqueles que, desde o dia em que o indicativo de greve foi aprovado, se mantiveram esses 3 meses, apesar da ligação do governo federal. E, em segundo lugar, essa greve foi um momento histórico para essa nova universidade, a UFSBA, porque pela primeira vez, desde que essa universidade como tal, né, existe, que ela se aproxima do movimento sindical. A Berna ia lá e brincava, olha, é a primeira vez que eu entro pelas essas catracas sem ser barrada. E eu espero que esse canal continue aberto. Eu agradeço a Berna, agradeço o Silvio, agradeço o Fabiano, que foi lá nos momentos de aperto, de dificuldade, sempre procurando agregar mais pessoas para a causa. Então, muito obrigada e parabéns a todos. A análise política o pessoal já fez. Esse governo é um canalha, tá? Isso é o pouco que eu digo, tá? É canalha mesmo, tirando direitos adquiridos, tá? Tirando o direito adquirido através da justiça, porque tiraram direitos, e estão sempre tirando direito. Eu não sei para que fazer isso, mas eles querem que a gente morra de inanição, de tudo. É um absurdo. Mas eu vim aqui porque eu fiquei indignada com o que o Jorge disse, tá? A nossa vida custa para o governo R$100, porque trabalhar com periculosidade e não sei o que o outro, não tem, imagina, a vida vale 100, R$200, pelo amor de Deus, né? Precisam ser muito canalhas mesmo para pensarem assim, né? Então, sempre tirando direitos. Já tiraram o direito dos nossos valorosos companheiros em estágio probatório de aposentadoria integral. Já tiraram e vão tirar mais. Estão aí ameaçando tirar mais. Eles são canalhas. Mas eu vou fazer uma proposta. Eu vou fazer num caldeirão uma sopa. E nessa sopa eu vou botar o governo
como um todo, os governos e os petistas, os governos PT e os petistas, porque o nosso governo aqui do estado é muito pior do que o federal, porque ele é terrível, ele está anarquizando com as professoras, tá? E com a saúde, né? Porque o estado é que cuida da saúde. Ah, não, é o municipal. Mas o municipal também é um canalha, tá? Porque está também acabando com a saúde do estado, tá? Então, eu vou botar no caldeirão, esse que eu vou fazer a sopa, os governos, esses governos que eu já citei, federal, estadual e municipal, e mais os petistas que defendem ainda esse governo. Eu acho que eles estão cegos, E vou ferver, e depois o que vai dar essa sopa? Eu pergunto pra vocês. Tenho a que dizer, diz tu aí a nossa amiga, vem aqui no microfone dizer. Vamos, Daniara. Bueno, eu digo que vai dar uma sopa no caldeirão fétida, que não dá nem para cheirar, não dá nem... É horrível, vai ser um fedor só. Essa é a minha concepção dos governos atuais. E era isso que eu queria dizer. Eu quero dizer uma palavra pela minha filha, que vocês conhecem aí, que ela está lamentando, chorando, que ela não pôde participar da greve, porque a minha filha tem um problema sério de saúde, né? Tem muito problema, e quando ela pode, ela vem à Assembleia, mas não pôde, ela tá... Eu quero agradecer a todos que conseguiram ficar nessa luta, que eu de coração fiquei junto. Quando eu pude parar, eu parei, quando eu pude participar, eu participei. E eu quero agradecer a todos, porque eu confio em toda essa gente que trabalhou e batalhou por uma conquista, e estou orgulhosa de todos vocês. Então a minha filha falou, eu também agradeço a vocês todos, muito obrigado, nós somos heróis, tá? Daniel, depois Paulo Antonioli. Digamos que a sopa da Daniara é uma sopa de corrupto bem indigesta, né? Bom, pessoal, prometo que eu vou ser rápido hoje. Antes de mais nada, antes de ingressar nesse movimento, eu vi a universidade só da minha mesa, só do meu ônibus, de poucos colegas que eu tinha, e agora eu vejo que não é minha mesa, é uma universidade como um todo, mais de uma universidade. Meus colegas têm problemas, têm suas dificuldades, talvez não tenham conseguido aderir ao movimento, mas no próximo vão estar lá, e que não são os meus direitos que estão ameaçados, são dos meus colegas, é de todo mundo. Quanto a outra coisa, isso aqui eu não vou nem entrar no mérito de discutir se é uma vitória ou não, porque é uma vitória, a gente deu todas as chances que deveria para o governo, tentaram decretar ilegalidade, não conseguiram, tentaram derrubar nossa greve no meio do caminho, não conseguiram, feriram a autonomia universitária, desrespeitaram os reitores, então isso a gente não precisa nem discutir. O que eu queria falar aqui é que agora, nessa volta de greve, eu sei que muitos colegas terão problemas com assessores, diretores, e eu queria deixar claro assim, ó, que sozinhos nós somos fracos, mas procurem as SURGs, porque nós estamos com todos os colegas e todos juntos somos muito mais fortes que eles. Se o professor é corporativista, a gente é muito mais, entendeu? É isso aí. Pois é, hoje de manhã a deputada Bezerra esteve lá no Comando Nacional e a princípio que nos passaram é que o governo estaria disposto a receber a Fazubra imediatamente para conversar. Calma aí. Se saíssemos de greve. Até parece sim, né? É o momento da gente mudar a estratégia. Não precisa contar para o governo. A gente pode dar essa ladainha que a gente vai aceitar sair da greve. Mas a gente tem que começar a trabalhar desde agora a construção de 3 salários mínimos. Chega de se falar em 5%, 7%. Vamos começar agora. Racionalização dos cargos, VBC. Isso aí foi pauta da greve de 2005, ainda não foi resolvido. A gente não pode esquecer, não é só salário. É o reposicionamento dos aposentados, eles estão junto com a gente. É o vale alimentação. Então a gente não pode deixar de esquecer isso aí. E é por isso que essa mudança de estratégia engloba uma coisa muito maior. É a continuidade da mobilização. Quando a SURG chamar um dia de paralisação,
pare. A gente sabe que é cansativo, atrasa o serviço no mesmo dia, mas todo mundo tem que atender o chamado e puxar seu colega pela mão, que seja. E desde já, muito obrigado por todos que participaram desse movimento, foi muito bonito e até a próxima Assembleia. Agora o Paulo Antonioli, depois Rafael, depois Jorge. Pessoal, mais simples. Paulo. Vou procurar ser o mais breve possível, que vocês já devem estar de ouvidos cheios e talvez de barriga vazia. Bom, quando fui panfletear na rádio, os colegas estavam em greve, então, para os poucos que estavam lá, eu panfletei, e o diretor da rádio, é um cabeludo, não sei qual é o nome dele, ele... Como? André, tá. Ele começou a conversar comigo e o papo foi para a base, assim, que você sabe que só descontando 8% dos trabalhadores a gente, isso não paga tudo pela expectativa de vida que o indivíduo tem. Eu fiquei meio assim, poxa, mas o cara me vem com essa agora. Então eu digo que os inimigos estão aqui dentro. Isso que eu quero dizer, tá? Depois eu vim descobrir que ele é pró-IFES, tá? Então, pessoal, eu não quero dizer assim que a gente deva condenar o pecador, mas o pecado sim. E o pecado é o que o governo está fazendo, e é o que quem faz contra o nosso movimento, esse sim, esse está sendo, por assim dizer, o inimigo dentro da trincheira. Porque, poxa, tentaram 2 vezes nos desmobilizar, e quando não deu, tocaram de cima para baixo uma ação judicial. Poxa, então, eu quero dizer que levem essa indignação, porque isso aqui pode acontecer daqui uns 2, 3 anos, mais cedo ou mais tarde. Esse pessoal que está lá em cima, ele vai procurar a gente. Ele vai procurar a gente e dizer, olha, é bem assim, não, a gente quer ajudar vocês. Podem até dar um baita reajuste, podem estar... Mas se lembrem desse momento que nós passamos agora. Se lembrem disso. Eu quero que não esqueçam disso. Da nossa mobilização, da nossa indignação ante tudo. E levem isso para frente. Sempre. Todos conscientizando o colega ao lado, chamando mais gente para a luta. Porque eu acho que isso é que valeu no nosso movimento. Abriu uma brecha de consciência enorme e clarificou as coisas. Delineou. O esboço virou um desenho colorido. A gente sabe quem é quem. E por favor, não deixe que eles voltem. Só isso. Tá, pessoal? Obrigado. E eu digo outra vez, digo agora, até a vitória. Porque a luta continua. Rafael e depois Jorge. Nossa, um pouco nervoso aqui, por isso que eu escrevi aqui. Vamos começar assim, ó. Alguns tentaram suspender a greve, né? Mas se não conseguiram, caíram de cabeça no chão, porque as bases sustentaram e sustentam até hoje a nossa greve. Não foi o diretor A, B, C da FASUBRA que fez essa greve acontecer de fato. Quem levou nas costas essa greve foram as bases. Outros tentaram criminalizar o movimento grevista, mas também se decepcionaram. Pois na liminar, claramente, não foi declarada ilegalidade, ou seja, a nossa greve sempre foi legal e legítima. O governo mostrou de fato que não é um governo dos trabalhadores, que é um governo intransigente, que não valoriza a educação, não valoriza os técnicos administrativos das IFES, bem pelo contrário, que busca sempre priorizar pagamento de dívida, valorizar os banqueiros e empreiteiros, nunca valorizando a educação, sempre restringindo, como vai ser nessa Copa do Mundo, restrição do direito dos estudantes a 50%, por exemplo, na entrada nos estádios, nos jogos. Um governo que busca sempre restringir direito e não valorizar a educação. Um fato novo que eu gostaria de ressaltar também
foram os colegas em estágio probatório, né, que participaram ativamente dessa greve e que houve, enquanto eu estava lá no CNG, muita agressão aos jovens, não sabendo separar estágio probatório não é sinônimo de jovens, estágio probatório é sinônimo de servidores novos. Ofenderam os jovens lá, alegando que a gente queria um divisionismo da categoria, bem pelo contrário, a gente quer a união e quer seguir na luta junto com os servidores mais experientes, sempre. Esses aqui não devem voltar. Enfim, lutamos bravamente, lutamos com garra. Saímos dessa greve, mas saímos com cabeça erguida, pronto para as próximas lutas, em defesa dos nossos direitos, em defesa de uma educação pública gratuita, em defesa de uma dignidade salarial e em defesa por respeito, que muito faltou pela parte do governo, na pessoa principalmente de Duvanier, um peão desse governo. Agora o Jorge na reinscrição, depois Silvio. Calma agora. Coração. Pessoal, não se preocupem que eu vou falar mais calmo e vou tentar ser mais breve. Nós elencamos algumas coisas no Instituto quando nos reunimos hoje, só para colocar para vocês o seguinte: um governo, pessoal, ele não pode ser um governo de uma categoria que não está em greve apenas. Um governante, ele tem que também receber aqueles que estão em greve. Um governo é um governo para todos os brasileiros. Não se pode discriminar a nossa categoria do jeito que ela foi discriminada. Outra coisa, o governo aprovou aumento prejudiciário. O governo aprovou uma série de aumentos, uma série de tabelas. Agora, tá? Outra coisa, a gente quer uma proposta salarial para 2013, então. Sempre que começar a trabalhar isso, começar a fazer uma reestruturação de tabela, falar como o Silvio já me falou, lutar pelo cargo único, lutar pelo vale alimentação. Uma colega, eu não tenho filhos, mas o auxílio creche não é reajustado desde a época do Júlio, aqui faz muito tempo, o filho dele já cresceu, R$80, é isso? Isso é um absurdo, eu não tenho filhos. Mas essas coisas têm que existir, a gente tem que discutir isso. A gente tem que discutir plano de saúde, uma série de coisas. E outra coisa, fazer uma reestruturação dessa nossa tabela. Fazer uma coisa plausível, uma coisa coerente, em que todos ganhem. E corrigir as distorções, corrigir aquela separação que ocorreu ao longo de 3 anos. Tem que fazer isso. Tem que lutar por uma isonomia no anexo 4. Essa estrutura de tabela não é uma estrutura de tabela que atenda a todos os trabalhadores. Não é das universidades. Não é. Nós temos que, na Confasubra, mudar algumas pessoas lá. A Fasubra tem que se renovar, pessoal. A Fasubra tem que se renovar. Tem que ter cabeças novas lá, que mudem os rumos das coisas. Não é possível isso. Tem que se trabalhar no GT Carreira aqui, passar sugestões para lá. Eu vou tentar participar disso, pessoal. É impossível, não dá para continuar do jeito que está. A luta, digo eu, pessoal, para concluir, é uma luta eterna, mas ela é uma luta que nunca acaba. Ela continua sempre. Obrigado, Jorge. Agora Silvio. Vamos lá. Pega aí para mim. Vai manter essa hora. Olha só, eu não tinha combinado com o Jorge, mas assim, tá escrito aqui, ó. Eu começo assim, a luta nunca acaba. Nunca acaba. Para nós, a nossa luta é uma luta por um país diferente, uma luta por uma sociedade mais justa, então ela nunca termina. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso aqui é um episódio dessa luta e que todos nós saímos vitoriosos. Eu não quero entrar nem nesse papo de derrota, isso me cansa um pouco. Eu vou deixar esse discurso para quem não fez essa greve. Eu vou deixar esse discurso para quem acordou às 4 da manhã, para quem não tomou banho, para quem não pegou sol na cabeça com insolação e que estourou o rosto da coleguinha lá também, gente que desmaiou quando nós estávamos almoçando em Brasília naquelas marchas, gente que ficou sem tomar banho naquele acampamento, para quem não
conselho universitário que essas pessoas não nos defendem e não merecem ganhar nosso voto, pessoal. Não é possível. E não nos defendem também. Além de não nos representar, não nos defendem. Porque elas foram eleitas por alguém. Então eu estou dizendo agora que chegou a hora das máscaras caíram. A gente reconhecer isso na hora de votar. Saber quem é quem. Quem estava aqui construindo e quem estava trabalhando pelas costas, destruindo o movimento. E todos nós aqui sabemos quem são. Tem nome e sobrenome. Tem número do cartão. Eu vou terminar dizendo para vocês que eu me sinto hoje tranquilo para dizer o seguinte: se eu quisesse parar agora, eu pedisse demissão da direção da SURGS, eu tenho esses colegas que estão aqui, que estão por aí espalhados com a gente, essas gurias, que com certeza vão tocar essa luta, e esse governo canalha, ele não vai ter descanso. Não vai ter descanso. E eu quero agradecer de coração aos colegas que têm tudo a perder, que estavam no estágio probatório e tiveram a coragem de enfrentar. Tiveram a coragem de estar aqui. E do fundo do meu coração eu digo para vocês aqui, eu, sinceramente, amo todos vocês. Amo todos vocês. Sério mesmo, amo todos vocês. Vocês me ajudaram a me construir como pessoa. Vocês me ajudaram a melhorar o ser humano que eu sou. Muito obrigado. Muito duro vir aqui hoje dizer que terminou essa greve. Cada um de vocês que eu olho aqui, eu lembro que há 4, 5 meses atrás a gente reuniu nas unidades e muita gente desacreditada, dizia assim: não, esse governo não vai dar nada, e se der vai ser um pouquinho, e a gente dizendo: não, mas a nossa força, a nossa luta, a nossa união, se a gente não mudar as coisas nesse mundo, para que a gente está aqui? Entende? Todo mundo me conhece, sabe que eu não sou de me emocionar. Mas eu sou muito dura, porque 30 anos vou engrossando o lombo, né? Mas essa greve em particular me emocionou muito, várias vezes. Várias vezes me emocionaram. Não só pela participação do jovem, porque eu encontrei vários deles nessas reuniões. Eu vou falar do Rafael do MDF. Eu entrei na SURGS e disse assim: pá, tem uma gurizada nova vindo aí muito boa. Levei uma paulada na reunião do exército de Curi e eu vou voltar lá. E voltamos, e hoje ele está aqui no comando com a gente. Era um dos seguranças da Dilma. O Gabriel na mesa, Andrei, a Thaís, que foi o Charles. O Charles conseguiu furar o bloqueio da imprensa, gente. Ele trabalhou que nem um louco na ocupação da reitoria. Então, a Patrícia, o pessoal que enfrentou ali o SAI pressionando para que elas voltassem. Entende? Então isso dá gana na gente, vontade de mudar realmente as coisas, né? Mas também outras coisas emocionaram a gente. A dona Yara, ela chegou no comando e disse assim: essa é a última greve que eu vim, porque agora eu vi que veio uma gurizada nova que vai nos substituir e vai levar a luta adiante. Nós dizemos não, porque a gente precisa de todo mundo, dos aposentados, dos novos, dos antigos, dos que estão entrando. Se eu perguntar aqui para vocês qual foi a greve mais importante que nós tivemos, todo mundo vai lembrar, os novos, que era de 84. Aquela greve foi derrotada economicamente, mas foi a maior vitória que a categoria já teve, porque aquela greve construiu a FASUBRA, construiu nossos sindicatos. Aquela greve ressurgiu um movimento fortíssimo que
que foi dos servidores públicos. Naquela época nós éramos os Daniel, as Thaís, os Charles, porque a gente estava entrando, né? E ali surgiu o nosso movimento. Eu acho que aqui está sendo refundado um movimento, não só dentro da URG, mas nacionalmente. E isso deu um orgulho danado da gente passar frio lá em Gramado, chovendo, e a gente sabendo que o pessoal dizendo, estão passeando, e a gente pegando chuva e frio desgraçado, e aquele miserável não recebendo, tirando da frente do hotel, porque a gente estava atrapalhando, ou na Fierg, né, Silvio? A gente pegando chuva, e a Iara, até o final, a gente já estava sentando ali, a Iara com o panfletinho molhado, batendo naqueles carrão, entende? Que a gente olhava e via ali a diferença entre nós, trabalhadores, e aqueles patrões lá, que são os que ganham. Quando cortam, não dão aumento pra gente, isso vira superávit primário. É o que a Miriam Belchior foi pra televisão dizer. Olha, não são só os 50 bilhões, são 10 bilhões que restaram. Isso que resta, que eles aumentaram, era o nosso aumento. Tá? Foi agora em agosto. Então a gente viu lá os que ganham com a nossa miséria. Estavam lá na frente da Fiergs, né? E a gente foi todas as passeatas lá em Brasília, a gente se jogando água para aguentar aquele calorão. Então eu acho que a gente construiu algo novo. Uma coisa que a gente aprendeu, que nós somos classe trabalhadora. E nós vimos isso agora na Expo Inter. Na Expo Inter, nós estávamos saindo da onde a gente estava vuvuzelando lá a Dilma, né? Que saiu até na TV. Mas a gente estava saindo, indo para a tal da Casa Branca, lá onde fica o governador, para almoçar com ela. E os seguranças vieram fechar e nós fomos passando. Aí chamaram o choque, que estava atrás de uma casa. E nós olhamos assim, os caras, né, de cima a baixo. Eu disse, agora vai, porque os nossos não estão preparados para apanhar. Chuva, frio, calor, não dá para apanhar, não. E aí eu virei pro Charlie, vamos gritar PEC 300. Que era a briga dos brigadianos em Brasília. Aí começou PEC 300, PEC 300. E os brigadianos saíram e nós passamos. Ali a gente viu que a gente é classe trabalhadora. Todos nós somos trabalhadores. Então eu não sei mais, eu tinha organizado outra coisa para falar, mas eu só quero dizer, eu acho que a gente ganhou muita coisa com essa greve. Né? É muito duro terminar e ver esse governo assim, mas eu prefiro chorar por ter lutado e estar aqui, tendo que enfrentar e conversar com vocês, do que chorar por não ter lutado. Foi uma grande luta para todos nós, um beijo no coração de cada um de nós. Mas enfim, o pessoal mobilizado, batendo contra uma reitora corrupta, se mobilizaram a partir disso, nos apoiaram e entraram na greve junto com a gente. Essa greve é histórica também pela participação do pessoal novo, como a gente pode generalizar dizendo do estágio probatório. Esse pessoal novo que entrou com garra, não temendo a perseguição de chefia. Esse pessoal, que a gente não pode chamar de campanheiro, que não acatou a decisão de assembleia e não construiu a greve trabalhando na desconstrução, pode pegar a viola, botar o saco na viola e ir para casa. Tem todo esse pessoal novo aqui que quer lutar e quer representar a gente na luta. Pelas falas aqui, principalmente do Jorge, a gente viu que a gente está saindo dessa greve, mas muito indignado. E essa indignação tem que ser o mote da nossa mobilização. A gente tem que continuar mobilizados. Vem coisa pesada pela frente. Vou ler rapidinho para vocês aqui, não é muito comprido. É uma análise sobre a MD